Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos nesse culto da família. Gosto muito das músicas que falam sobre a família, da comunhão, da convivência, do jeito que nós cantamos. Temos crianças aqui, crianças menores, né? As grandes podem ficar, porque hoje vamos falar sobre a família, né? Só temos criança pequena aqui, né? Então, as crianças têm a sua classe agora. E depois, no final da classe, podem voltar. A professora fica atento, né? Atenta. Para nós podermos, então, fazer a oração pela família, toda a família reunida, né? Ok, nós temos alguns avisos primeiro, que nós queremos lembrar. Estamos terminando o mês da família. Mês de maio, o mês da família nas igrejas batistas no Brasil. E nós tivemos a campanha valorizando a importância da família, focando os filhos como bênção de Deus na vida da família. Tivemos uma devocional para cada dia da semana, do mês e também motivo de oração. E também tivemos ontem, sábado, as 24 horas de oração por missões. Tem já durante o mês inteiro, oração de manhã, de madrugada, às 6 da manhã, das 6 às 7, online, né, pelo Zoom. E um dia da semana também, quarta-feira à noite, das 10 às 11 da noite. E de sexta de noite até ontem à noite foi 24 horas de oração. Quantos de vocês participaram? Quantos entraram na sala de oração, orando com irmãos do Brasil inteiro? Eu participei de 4 horas de oração. 2 horas de manhã, 2 horas da tarde. E a Lone mais ainda, ela participou 5 ou 6 horas de oração. Não quero me orgulhar com isso. Eu gostaria de estimular os irmãos a realmente investirem do seu tempo em oração. Nos domingos antes do culto, nós também reiniciamos as orações aqui nos fundos. Então você pode vir também participar todos os domingos antes do culto, às 6:45. E você pode orar e deve orar em casa, com a família, sozinho. Importante orarmos, porque sabemos que quando nós oramos, é Deus quem trabalha. Quando nós não oramos, aí Deus diz, então, faça você mesmo. Então, como é importante nós orarmos? Martim Lutero dizia que quando tenho muita coisa para fazer um dia, eu oro 2 horas por dia. Nos outros dias ele orava 1 hora por dia. Mas o dia que tinha mais coisa para fazer, ele dobrava a oração. É mais ou menos como alguém que é motorista, que viaja e diz, hoje a viagem é comprida, então vou abastecer mais. Se normalmente 20 litros dá, hoje eu preciso 40 ou 50. Assim é a oração. Quando nós precisamos muito do poder de Deus, nós oramos muito. Mais do que como normalmente. Isso é de grande importância. Mas vamos adiante. Ok, sábado nós vamos ter brechó aqui. Os venezuelanos chamam de bazar, né? Roupas, calçados. Então você pode chegar aqui a partir das 8:30 da manhã, neste sábado, agora dia 5. Pode divulgar, nós vamos ter esse bazar aqui, esse brechó, neste sábado, como tínhamos já tantas outras vezes. E domingo que vem, nós temos a nossa programação de manhã. Opa, você pegou o antigo? Não, eu mandei um outro, mas tudo bem, deixa esse, pode deixar esse aí. Só acrescentar a oração. 10 da manhã, temos aqui a celebração da ceia, e às 10:30 nós temos a Assembleia Geral da Igreja. E à noite nós temos 6:45 a oração, e depois, 7:30 nós temos o nosso culto aqui. Isso é a programação do próximo domingo, né? Que Deus possa nos dar uma semana cheia de graça, cheia de bênção, onde possamos desfrutar do seu amor
cada dia da nossa vida. Hoje o nosso tema é família, como tem sido durante o mês também, mas hoje focamos especificamente o relacionamento na família. Muitas vezes nós pensamos na família, durante o mês nós falamos sobre a família, mas não focamos o relacionamento, mas outros aspectos. Hoje nós queremos focar o relacionamento. Todos nós nos relacionamos durante a semana inteira, todos os dias, em casa, mais de perto do que com as pessoas de fora. Como anda a sua família? Nós temos nessa imagem aqui duas famílias. A primeira é uma família saudável, alegre, tudo bem, se alegrando pela convivência. A segunda, a casa está pegando fogo. Já aconteceu na sua família alguma coisa parecida com isso? Talvez não todos os dias, né? Mas de vez em quando acontece. Ou não? Acontece, né? Importante que não aconteça muito. E que quando isso aconteça, nós saibamos o que fazer. Logo, logo nós vamos ver o que a Bíblia nos diz, como o que fazer quando isso acontece. Aliás, para não chegar a esse ponto, porque a menina aqui já não aguenta mais, né? Coitada, né? No meio do tiroteio aqui, né? Eu tenho dito que os pais se desentenderem, brigarem, é ruim, né? Ou é bom? Muito ruim. Mas acontecer isso na presença dos filhos, isso é trágico. Jamais deveria acontecer na presença dos filhos. Porque isso desestrutura completamente as crianças. Elas ficam instáveis, inseguras, com medo, com receio, com temor e muitas vezes traumatizadas quando percebem as brigas dentro de casa. Como anda o relacionamento na sua família? Queremos ver um vídeo agora, um pequeno vídeo que nos fala sobre qual deve ser a nossa motivação, o objetivo da nossa vida. Muitas vezes quando pensamos na vida, nós pensamos, eu tenho por objetivo na vida ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas não é o objetivo nosso, não deve ser, não deveria ser querer ser feliz. O objetivo da nossa vida deveria ser amar o próximo e servi-lo. Estender a mão ao nosso próximo. E próximo é aquele que está perto. Principalmente aqueles que moram em casa, né? Família, portanto, né? Vamos ver então esse vídeo. Eu pedi a Deus para retirar os meus vícios. E Deus disse, não. Eles não são para eu tirar, mas para você desistir deles. Eu pedi a Deus para completar meu corpo. E Deus disse, não. Seu espírito é completo. Seu corpo é apenas temporário. Eu pedi a Deus para me dar paciência. E Deus disse não. Paciência é um subproduto das tribulações. Ela não é dada, é aprendida. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. E Deus disse não. Eu dou bênçãos. Felicidade depende de você. Então eu pedi a Deus para me livrar da dor. E Deus disse, não. Sofrer te leva para longe do mundo e te traz para perto de mim. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer e Deus disse, não. Você deve crescer em si próprio, mas eu te podarei para que dês frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas que me fariam apreciar a vida e Deus novamente disse não. Eu te darei a vida
para que você aprecie todas as coisas. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros como Ele me ama. E Deus disse: finalmente você entendeu a ideia. Este dia é seu. Não o lance fora. Não esqueça que Deus te ama. Deus vai te abençoar sempre. Para o mundo, você pode ser uma pessoa. Mas para uma pessoa, você pode ser o mundo. Não julgue para não ser julgado. Entenda o que ocorre ao teu redor. E assim será abençoado. Tirar-se fora, né? Mas ele diz, não, você precisa aprender a renunciar, a abrir mão, a realmente não fazer mais aquilo que você sabe que é ruim, que prejudica. Daí ele pediu para Deus completar o corpo dele, para deixar um corpo bonito, saudável, sem problemas, sem sofrimento, sem doença, sem limitação. E Deus disse também não, porque diz que o mais importante não é o corpo, é o espírito. O que adianta? Jesus até falou sobre isso um dia. Ir para o inferno com o corpo inteiro? Ou ir para o céu faltando, por exemplo, uma mão? Ou com um olho só? O corpo vai perecer tudo um dia igual. Mas o espírito não. Por isso temos que focar nossa vida no espírito e não no corpo. Daí ele pediu paciência. Quem não quer paciência, né? Todo mundo quer paciência. Oh Deus, me dá paciência. E Deus disse, não vou te dar paciência. Eu vou ensinar você a adquirir a experiência. Você precisa aprender a ser paciente. E como é que a gente aprende a ser paciente? Do mesmo jeito que o cara vai para a academia fazer musculação. Mas é difícil. E quando você pede paciência para Deus, Deus vai colocar uma pessoa bem difícil na tua vida, né? Para aprender a lidar com as pessoas difíceis. É isso que vai acontecer. As tribulações fazem a gente crescer, amadurecer e aprender a ser paciente. Daí ele pediu felicidade, e Deus disse, negativo, não vou te dar felicidade. Porque Deus quer que a gente sofra? Também. Não, mas felicidade é resultado de um estilo de vida. Não é pedir para Deus que Deus vai dar de mão beijada, de graça. Depende de nós sermos felizes. Nós podemos ser felizes com saúde ou doentes, tendo muito, tendo pouco, no verão, no inverno, depende de como nós reagimos. Porque a felicidade é resultado da nossa atitude e não de Deus nos dar de presente. Daí ele pediu para Deus livrar ele da dor, porque ele não queria mais sofrer. E Deus disse, negativo. A dor vai te levar para perto de mim. O bem-estar vai levar você para longe de mim. Quantas pessoas só vão a Deus pela dor? Lembram mais de Deus quando dói. Talvez você passe por problemas, por dificuldades, e já pediu para Deus tirar. E Deus ainda não tirou. Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. Pergunte para Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Onde eu preciso ainda crescer e amadurecer? Ele pediu para Deus fazê-lo crescer espiritualmente. E Deus disse de novo, não.
Crescimento é esforço, é resultado do esforço, da dedicação. E não um presente que eu te dou de graça. Uma criança cresce quando ela se alimenta de maneira correta, quando ela recebe tudo o que precisa. Daí ela pode crescer. Assim espiritualmente, nós crescemos, amadurecemos quando nós nos alimentamos corretamente de Deus, da palavra de Deus. Nós colocamos nossa vida em sintonia com Deus, aí o crescimento vem como resultado. Daí ele pediu: Deus, me ajude, eu quero apreciar as coisas. Pediu, me dê mais coisas para aproveitar melhor a vida. Aí Deus disse: não. Deus dá a vida para você apreciar as coisas. Contrário, não as coisas para apreciar a vida. A vida Deus já te deu. Aproveita a vida que Deus te deu. Usufrua. Tanta coisa que Deus te deu. E daí ele pediu: ajude-me a amar as pessoas. E aí Deus disse o quê? Agora sim. Finalmente você entendeu. Você precisa amar. E eu vou te ajudar a amar as pessoas. Veja que as outras coisas, todas elas estavam focadas no meu bem-estar. Facilidade para mim. Eu queria bênçãos, eu queria coisas para mim. Agora é o contrário. Eu quero amar as pessoas para dar o bem para elas. Deus nos ama. Deus nos abençoa. E quer que nós sejamos instrumento de bênção para os outros. E quando nós formos, nós encontraremos a felicidade. Felicidade é fruto, consequência de uma vida em sintonia com Deus. Eu tenho dito que quem busca a felicidade encontra a frustração. Mas quem busca colocar sua vida em sintonia com Deus, como resultado vai encontrar a felicidade. E aí ele diz que para o mundo, você é simplesmente mais uma pessoa, no meio de tantas. Mas o contrário, ou seja, para um outro, você pode ser o mundo inteiro. Depende como você se coloca à disposição do outro. Para servi-lo, para abençoá-lo, para amá-lo, para estender-lhe a mão. Isso porque nós não estamos no mundo para ser felizes, estamos no mundo para fazer os outros felizes. Pense isso para a sua família. Você não está na sua família para ser feliz, para que os outros te façam feliz. Imagine se todo mundo na família esperasse que o outro o fizesse feliz. O pai depende da esposa, dos filhos para ser feliz. A esposa depende também do marido e dos filhos para ser feliz. Os filhos dependem dos irmãos, dos pais para serem felizes. E todo mundo espera sentado, de braço cruzado, que a felicidade cai no colo. Não vai ser feliz nunca. Mas se todo mundo disser: conte comigo, eu quero fazer você feliz, eu quero amar você, eu quero facilitar a vida para você, todo mundo será feliz automaticamente, Eu quero meditar um pouco no texto bíblico de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 23. Se você trouxe a Bíblia, quer acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar na tela também. E eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem. É uma Bíblia linguagem atualizada, bem dinâmica, uma paráfrase que nos facilita a compreensão. Então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 23, até capítulo 5, verso 2, nós lemos o seguinte: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado.
Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Não entristeçam Deus. Não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Esse texto nos fala tantas coisas, tantas dicas, tantas orientações, tantos mandamentos que poderíamos ficar muito tempo falando. Eu destaquei algumas coisas no próprio texto que quero comentar e gostaria de refletir com os irmãos sobre a ótica da família. Ele fala aqui do relacionamento uns com os outros. E como disse antes, nenhum outro lugar nós nos relacionamos mais com outras pessoas do que na família. Do que lá onde nós estamos perto, junto, convivendo no dia a dia. Lá fora, quando a gente não gosta mais de uma situação, a gente vai embora, deixa o outro. Mas em casa não dá, né? Até um ditado que diz que roupa suja se lava em casa. Lá acontece tudo, né? Lá nós somos autênticos, não tem como esconder. Logo eles vão perceber quem a gente é. Então, vamos olhar para esse texto aqui, aquelas palavras que eu destaquei em outras cores aqui, não o preto, e vamos comentá-las um pouco sob a ótica do relacionamento lá dentro de casa. Primeiro diz aqui que devemos adotar um estilo de vida totalmente novo, diferente daquilo que acontece lá fora no mundo. No mundo, as pessoas vivem de forma geral, de maneira egoísta, pensando em seu próprio bem-estar, em levar vantagem. E Paulo diz, não, façam diferente as coisas, não é desse jeito que se faz. Devem adotar um estilo de vida totalmente novo. Uma vida planejada por Deus. Do jeito que Deus estabeleceu quando criou a família, lá com Adão e Eva.
convivência pacífica, harmoniosa, 24 horas por dia, antes do pecado entrar no mundo, né? Uma vida que muda para melhor, diz Paulo aqui. Uma vida que muda para melhor. Você mudou nos últimos anos? Com certeza, né? Ou você é o mesmo do que era 5 anos atrás, 10 anos atrás? Não, né? O problema é quando muda para pior. Tem gente que começa muito bem e termina mal. Tem gente que nem começa tão bem, mas a cada dia melhora. Tem casamentos que são assim, não tem? Como é que está o seu casamento comparado com 5 anos atrás? Ou 1 ano atrás, ou 2, ou 10? Você melhorou? Cresceu? Sua família está melhor hoje do que estava lá atrás? Lone e eu vivemos os melhores anos da nossa vida de casado. Cada ano tem melhorado. Ela me diz toda hora isso. E eu também digo isso. Está cada vez melhor. E depois ele diz: a conduta de vocês deve ser o quê? De um jeito que faz o caráter de Deus tornar-se realidade na sua vida. Ou seja, que a sua vida pode ser confundida com Deus. Que alguém olha para você e diz: puxa vida, um pouquinho de Deus está ali desse cara, né? Sua vida cada dia mais parecida com Jesus. Está sendo isso? Moldado por Deus. E ele diz que essa nova vida traz mudanças. Que mudanças são essas? Primeira, chega de mentira, chega de fingimento, falem a verdade. Existem mentiras também dentro de casa? Ah, como tem, né? Os filhos tentando iludir os pais, né? Mentir para os pais. Mas não adianta. Não adianta. Marido mentindo para a esposa, escondendo a verdade, a esposa não falando a verdade para o marido, tendo que deixar o outro adivinhar se é isso. Ele falou uma coisa, mas se é isso ou é outro, não sei. Tem que tentar adivinhar. Chega de fingimento, sejam autênticos, diz Paulo aqui. Chega de mentira. Precisam estar conectados uns com os outros. Conectado. A internet nos ajuda muito, né? Quando não tem internet, a gente está perdido, né? Não tem sinal, não tem Wi-Fi aqui. Quanta gente pede isso, né? Desconectado, a gente parece que está fora do mundo. Assim diz que nós temos que estar conectados um com o outro, a família, o marido e a esposa, os pais, os filhos, os irmãos, todo mundo conectado um com o outro, ligado o tempo todo. E no final ele diz aqui, desse versículo, quem mente para os outros, na verdade está mentindo para si mesmo, porque ele se prejudica a si mesmo. Porque o outro vai descobrir, e vai ficar ruim, é para você que não falou a verdade, que fingiu. Ele vai logo descobrir. E aí fica feio para você, né? Depois ele continua, não alimentem vingança no coração. Olha, interessante a primeira parte aqui, é normal ficar com raiva, né? Claro que todo mundo sente raiva. Ou você não? Você nunca sentiu raiva? Sempre foi 100% puro seu coração? 100% legal, sem nenhuma raiva no coração? Diz, claro, todo mundo sente raiva, todos mundo somos humanos, somos egoístas, né? Mas não alimentem vingança no coração. Não permitam que o diabo use você para piorar mais ainda a situação. E aí ele dá dica. Resolvam o problema antes de ir para a cama, antes de dormir. Outra tradução tradicional diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolvam encrenca antes de dormir. Tem gente que não tem coragem de encarar o outro e prefere deixar isso passar 1 dia, 2, 3, 1 semana, 2, e na esperança, depois as coisas vão se ajeitando. Claro que a raiva passa, mas o relacionamento
foi comprometido. Se você não teve a humildade de chegar e pedir perdão, reconhecer o seu erro e se acertar com o outro, aquela raiva até passa, mas lá no fundo vai ficar aquela sementinha de que você entristeceu o outro, você agiu mal e não tem coragem de encarar. Então não faça isso. Por isso diz aqui, resolva antes de ir para a cama. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês, porque ele só veio para estragar as coisas, só veio para matar, roubar e destruir, disse Jesus. Então não dê brecha para o diabo. E ele quer exatamente isso. Ele arruma tanta encrenca, ele joga um contra o outro, ele faz acreditar um que está certo e o outro está errado, para o outro ele fala o contrário, fazendo ele acreditar que ele está certo e o outro que está errado, e depois sai de fininho, rindo da cara dos bobos que ele enganou, né? Aí ele vai dizer, enganei mais um trouxa, fazendo ela acreditar que ele tem razão e jogar a culpa no outro. Por isso diz aqui, não deem mole para o diabo, não deixe, não permita que ele prejudique vocês. A família foi criada como um ambiente de aconchego ideal para a criança crescer em paz e harmonia, onde, como diz o ditado, a gente se sente em casa. Mas quando as coisas complicam, aí a gente nem tem mais vontade de ir para casa. Quantos homens vão pro bar depois do trabalho em vez de ir para casa? Porque lá em casa o ambiente não é grandes coisa, não é muito convidativo. Aí ele se sente muito melhor lá no bar, bebendo, jogando, gastando dinheiro, enchendo a cara, porque em casa não existe um ambiente aconchegante, convidativo, para ele poder realmente se sentir bem. Então, não dê lugar para o diabo, não deixe, não permita que ele leve vantagem. E depois ele continua. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Isso acontece na família também, roubar? Quando a gente pensa em roubar, normalmente pensa em roubar dinheiro, roubar coisas, né? Bens, joias, eletrodomésticos, coisas assim, eletrônicos. Sim, isso é roubar, roubar carro. Mas podemos roubar outras coisas. Roubar a paz, roubar a alegria, roubar o bem-estar. Roubar significa o quê? Nos apropriar de algo que não nos pertence. Às vezes é apenas mudar um pouquinho a tonalidade, usando palavras diferentes para levar vantagem. Uma vantagem que não nos pertence. Então estamos roubando. Depois ele diz, um outro tema agora. Tenham cuidado com a maneira de falar. Cuide com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma palavra, nenhuma besteira ou baixaria. Palavrão, uma palavra que magoa o outro, que entristece o coração do outro. Uma palavra que soa vingança. Nunca saia da boca de vocês uma palavra assim. Tenha cuidado com o que você fala. Fale apenas o que é útil e ajude os outros. Somente palavras úteis. Às vezes a gente ouve alguém dizendo umas coisas, a gente diz, mas não sobrou nada, né? O que dá para tirar de bom dessa conversa? Nada. Fale apenas o que for útil e abençoa os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente.
um presente, uma dádiva, uma doação, algo para alegrar o outro. Que nossas palavras sejam palavras que edifiquem os outros. Que os outros possam apreciar e se sentir bem. É como uma comida gostosa que pode ser saboreada, né? Assim devem ser nossas palavras no ouvido dos outros, especialmente da família. E daí ele passa agora: não entristeçam Deus, não lhe causem nenhum desgosto. Todo erro que cometemos contra alguém outro, também cometemos contra Deus. Toda ofensa contra o outro é ofensa contra Deus. Então, não entristeça o coração de Deus. Não lhe cause desgosto. E aí ele entra numa outra área agora. O Espírito Santo que se move dentro de nós, ele quer nos dar a intimidade com Deus. Ele quer nos dar as condições de nos relacionarmos com Ele. E aí ele diz: não despreze este presente que Deus te dá. Dê lugar ao Espírito Santo trabalhar no seu coração. Às vezes você pode dizer: mas eu não consigo. Então peça: Deus, transforme minha vida. Me ajude a amar, como estava no vídeo. Me ajude a ter disposição de ir ao encontro do outro e não esperar que ele venha ao meu encontro. Esteja disposto para pedir perdão e não espere que ele venha pedir. Normalmente, quando tem duas pessoas que se desentenderam, que estão brigadas, ambas ficam esperando que o outro venha, tome a iniciativa, porque no coração dele, no entendimento dele, o outro que está errado e ele que tem que vir pedir perdão. Mas se lembra o que Jesus disse uma vez? Disse: se teu irmão pecar contra ti, vá você e fale com ele. Tome a iniciativa. Mas o erro foi dele. Pois é, por isso mesmo você tem que ir. Jesus mandou. Não espere que ele venha. Vá você ao encontro dele. E aí ele continua: nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Ser gentil e sensível ao próximo. Sensibilidade, nem todo mundo tem, né? Normalmente é uma propriedade maior das mulheres, né? Ser sensíveis. E o homem, por tendência, é insensível. Eu também. Nos primeiros anos de casamento, eu dei muito trabalho para minha esposa. Teve um tempo que ela estava em depressão, durante meses. E sabe que eu nem percebi? Para mim estava tudo bem, eu nem percebi. E ela não reclamava, porque eu não tenho mania de reclamar. Mas depois aprendi. Agora, todo dia, quando ela levanta, eu pergunto: como é que você está? Tudo bem com você? Dormiu bem de noite? Como é que está? Acordou? Não tem dor de cabeça hoje? Porque ela não vai falar. Porque ela não é de reclamar. Então precisamos aprender a ser sensíveis, a estar preocupado com o bem-estar do outro e não viver no mundo da lua. E se o outro não reclama é porque está tudo bem. Tem pessoas que a gente não aguenta de tanto que reclamam, né? Mas tem aqueles que não reclamam, melhor assim, né? Quando não reclamam. Mas eles muitas vezes sofrem calados. Então precisamos dessa sensibilidade para que facilitemos a vida dos outros. Ser gentil e sensível ao outro. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Já falei sobre o perdão. Mas muitas vezes a pessoa diz: ele não merece o perdão. Pois é, exatamente por isso ele precisa ser perdoado. Porque se ele merecesse, não precisaria perdoar. Ele ia pagar a conta. Perdoar é exatamente assumir o prejuízo que o outro lhe deu.
Isso é perdoar. E como Jesus fez, um amor incondicional, ele perdoou tudo. Quando estavam lá esbofeteando ele, chicoteando ele, estava lá na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm consciência da gravidade do que estão fazendo. Então ele pediu para Deus perdoar. Porque lá no seu coração ele já tinha perdoado. Ele não guardou ressentimento, mágoa, tristeza. Ele pagou a conta que os outros fizeram. Ele levou o prejuízo dos outros. E aí ele diz: façam vocês o mesmo. Lá na casa, em família. O que Deus faz é principalmente amar vocês. E por isso vocês também, principalmente, devem amar o outro. Aqueles com quem vocês convivem em casa especialmente. Aprendam com ele, com Deus, a vida de amor. A vida de amor baseada no amor. Observem como Cristo nos amou. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Aprendam a amar do jeito que Ele amou, dando tudo de si para nos abençoar, para nos alegrar, para nos dar esperança, nos dar vida eterna. E aí ele termina: amem da mesma maneira. Você tem conseguido amar da mesma maneira as pessoas da sua família, marido, esposa, pais, filhos, irmãos? Aqueles com quem você mora, aqueles que estão mais próximos de você, ou mesmo aqueles familiares que talvez os filhos já casaram e não estão mais em casa, mas que estão próximos e você convive com eles? Nós queremos assistir mais um pequeno vídeo. Palavra, um depoimento de alguém, de um filho e depois de um pai, o mesmo, né? Mas que fala do pai e fala também da mãe, do filho. E ele fala sobre como nós nos relacionamos com os familiares, com a família. Ele diz que existem coisas que nós podemos recuperar, corrigir, mas tem coisa que não dá mais. E por isso ele diz: pense bem como você se relaciona com a sua família, para não precisar se arrepender depois. Vamos lá? Olá, eu sou o Wilbert. Em 2006, 4 dias após o Natal, eu perdi minha mãe. E ela era muito preciosa para nós, os filhos, as pessoas que conviviam com ela. E interessante que ela morreu próximo ao Natal e passado um ano, no próximo Natal, eu gostava muito das festas natalinas. Nós nos reunimos na minha casa, os irmãos, sobrinhos e tal, meu pai, viúvo agora, para comemorar o primeiro Natal em família, só aqui, com a ausência daquela pessoa que a gente tanto amava. E estávamos ali, a mesa servida, e meu pai pegou a palavra e disse: meus filhos, deixa eu dar uma palavra antes da gente almoçar. E ele pegou a palavra e falou assim: olha, eu amei a sua mãe, e esse é o primeiro Natal que a gente passa sem ela. Eu não poderia deixar de falar algo que talvez possa ajudar vocês. Existem coisas na vida que a gente pode consertar aquilo que a gente errou, e outras não dá mais. E o que eu quero falar é exatamente uma atitude que eu acho que eu não fui muito correto e não tem como consertar. Eu amei a sua mãe durante 49 anos e meio. Quase completamos 50 anos de casado. E ela infelizmente nos deixou. E como ela me faz falta. Como sinto saudade dela. Como eu gostaria que ela pudesse estar aqui hoje para me dizer para ela coisas que eu não lembro se eu disse para ela enquanto estava viva. Ela era uma pessoa tão preciosa e eu poderia ter dito, falado. Se ela saísse da sepultura hoje, por 5 minutos, acho que eu ficaria feliz. Porque eu queria dizer para ela o tanto que era importante para mim, e eu acho que eu não disse.
Eu queria dizer para ela o tanto que ela era preciosa, mais do que isso, que ela foi uma mulher perfeita para mim. E eu acho que eu não disse. Isso me causa muita dor no coração. Naquela hora ele abaixou a cabeça e escorreram lágrimas no seu olho. E ele virou para os filhos, as noras, as filhas, o genro, todo mundo estava ali, e ele disse: olha, meus filhos, façam isso enquanto vocês podem. Pegue os seus pares aí agora, pegue na mão dela e diz para ela, ou para ele, que é uma pessoa perfeita e você a ama, porque a maior tristeza é você querer dizer isso e não poder mais. Eu sei que nesses dias a gente perdeu tanta gente querida, tantas pessoas perderam pessoas especiais que gostariam de voltar atrás e dizer o tanto que essas pessoas foram importantes para suas vidas e talvez não puderam dizer. Eu desafio você, meu querido, minha querida, que está me ouvindo aqui. Não deixe que fatalidades aconteçam e depois você venha se arrepender. Eu podia ter abraçado mais, eu podia ter beijado mais, eu podia ter olhado nos olhos daquela pessoa e dizer: eu te amo, e não disse. E como eu falei no início, tem coisas que dá para a gente consertar, outras não. No caso da minha mãe, meu pai queria consertar, mas como? Ela já morreu. Talvez você pode ainda. Nós temos agora o Dia das Mães, você dar o abraço mais especial que você já deu nela, sua esposa, seu marido, elogiar as coisas simples, como uma comida gostosa, o carinho que ela te deu, a atenção dada. No caso meu, em relação à minha esposa, os filhos que ela me deu, o que ela renunciou por minha causa. Se você fosse você, eu não deixaria passar essa oportunidade. Eu não deixo passar essa oportunidade. Tanto para dizer para minhas filhas, minha esposa, hoje, meu pai vai fazer 92 anos esse ano. E ele esteve na minha casa, e quando ele saiu, eu fui levar ele em Anápolis, 150 quilômetros de Brasília, e eu falei para ele, renovei meus votos de amor. Olha esse vídeo aqui agora, gravei hoje, olha isso aqui. Pai. Eu não trouxe, porque eu não sabia que era Dia das Mães. Eu me lembro muitos anos atrás, quando eu fui lá na chácara, Deus falou no meu coração: olha, fala pro seu pai que você o ama e tal. E foi um momento muito emocionante, minha mãe era viva, aí eu abracei o senhor e foi tão bom para mim poder olhar para você e dizer tanto que eu te amo. E hoje eu queria renovar isso, falar tanto que eu te amo. Deus te abençoe, me toca no meu coração, sabendo que eu tenho um filho maravilhoso, abençoado por Deus. É a bênção da família, você pode dar certo disso. Ter prosseguimento do seu amor, de toda a família, viu? Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus. Eu quero que meu pai viva muitos anos. Mas se ele vier a faltar, eu disse para ele muitas vezes o quanto eu o amava, o quanto ele é importante para mim. Que tal a gente fazer a corrente do bem? Eu, você, todos nós. Procurarmos hoje. Se a pessoa estiver perto, vai lá nela. Se não estiver longe, dá uma ligada. Mas quem sabe está na hora da gente fazer uma corrente do bem e dizermos a todas as pessoas que nós amamos o quanto ela é importante para nós. Talvez você fale: ela sabe. Não tem nada que uma palavra "eu te amo, você é importante" venha substituir porque eu já sabia. Não. É muito bom a gente saber, mas melhor ainda quando a gente ouve das pessoas que nós amamos o quanto nós somos importantes para eles. Que Deus te abençoe. E só para terminar, a Bíblia promete às pessoas que honram pai e mãe a serem de vida longa na terra e terem a fartura que vem da parte de Deus. Pense sobre isso e que Deus te abençoe.
uma expressão de carinho, de gentileza, de amor, e fazer algo para alegrar o outro. E não simplesmente nivelar por baixo, fazer o mínimo necessário para poder conviver, pelo menos sem briga. Vamos facilitar a vida do outro, vamos abençoar o outro, estender a mão, dizer para ele o quanto nós amamos. E ele sugere aqui no vídeo dele, pessoalmente, se você está junto, se outra pessoa mora longe, manda uma mensagem, telefona para ele. Hoje é tão fácil. Isso faz tanta diferença. Porque um dia a pessoa pode não estar mais. E quantas vezes eu já vi pessoas se despedindo de um ente querido que partiu para a eternidade, chorando, gritando, desesperado, tentando recuperar o que não fez durante a vida. Mas agora não adianta, agora é tarde. Quantas pessoas saem de casa de manhã brigados e não imaginam o que encontram pelo caminho? E algumas pessoas não voltam mais, né? A gente sabe disso. A gente acha que tudo vai bem e não vai ter problema nenhum. Por exemplo, a Covid, quantas pessoas foram infectadas e foram curadas? Graças a Deus por isso. Mas tem algumas que estão entubadas, tem algumas que estão no UTI. E quantas outras já partiram para a eternidade, não voltaram mais. Estavam lá no hospital, talvez durante vários dias ou semanas, e não puderam nem se encontrar com a família, que foi proibido. Que tristeza, né? Então vamos estender a mão. Vamos ser gentis, carinhosos para os outros. Vamos dizer para o outro quanto ele é importante para a gente. Seja teu marido, tua esposa, teu irmão, teu filho, teus pais, mãe, avó, tio, tia, primo. Nós queremos encerrar nosso culto com um momento de oração. No final ainda vamos cantar uma música, mas antes vamos ficar em pé. E chegue perto da sua família. Seu marido, esposa, aqueles com quem você convive de perto. E pode abraçá-los. Você quer ficar com o filho lá, mas eu fico sozinho aqui. Vem junto então. Vem junto então. Nós queremos orar pela família. Ore pela família. Nós queremos orar pela família, mas antes disso, aqueles com quem você mora em casa, tenha um momento de confissão. Tem algo para pedir perdão? Peça agora. Tem algo de bom que você precisa dizer e você não tem dito para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho? Diga para ele agora. Diga para ele como é importante. Isso é muito importante também. Né? Não faz mal. Deu para falar alguma coisa? Então nós queremos orar agora. A Lônia vai orar pelas famílias que estão aqui, aquelas que estão em casa assistindo. Se você está nos assistindo em casa, aproveite para abraçar sua família, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, seus irmãos. Vamos orar. A Lônia vai orar conosco.
É tão lindo ver vocês assim, que possamos sempre estar assim unidos como família, mas também unidos no Senhor. Ó Deus, como é bom a gente poder estar na Tua presença, como é bom poder Te louvar, como é bom saber que a gente tem uma família. Tantos não têm esse privilégio, não tem um pai, uma mãe, uma esposa, um marido ainda para abraçar, Senhor, porque já partiram ou outro problema qualquer. Mas, Senhor, obrigada, que Tu és Deus. Eu quero que o Senhor derrame as Tuas ricas bênçãos sobre cada família aqui representada. Se tem algum coração aqui enlutado, que o Senhor seja consolo, que o Senhor seja o conforto. Se tem algum lar que tem enfermidades, vai lá, Senhor, com Teu Espírito curador. Cura, Senhor, cura fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Tu podes todas as coisas, nós cremos. Se tem alguns desanimados, tristes, ó Deus, não permite que o inimigo tome conta daquelas vidas. Anima Teu povo, fortaleça a Tua igreja, fortaleça as famílias para que possamos ser bênção na vida de outras famílias. Muito obrigada que nós podemos Te servir e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando em pé, nós queremos cantar uma música ainda para terminar nosso culto. Cantamos de novo a música que nós cantamos antes, que é uma oração, onde nós pedimos para Deus que nos dê um novo coração. Um coração que muitas vezes nos tem faltado, né? Que a gente não tem tido aquelas atitudes que o outro esperava, aquele amor, aquela disposição de servir, de ir ao encontro do outro. Quantas vezes temos sido egoístas, temos pensado mais em nós mesmos do que no outro. Que Deus nos dê um novo coração para podermos ter famílias mais saudáveis, onde possamos usufruir da presença do amor de Deus.
semana a todos.